Olá, querido. Eu quero trazer uma palavra muito rápida para você sobre a importância da oração. A palavra diz em Daniel, no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 6, verso 10, que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Então, nós podemos ver que a oração tem uma importância suprema na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que quer vencer os obstáculos da sua vida, as circunstâncias que são difíceis na sua vida. Então, ela precisa se pôr em oração, seja o pastor, o bispo, o padre, o líder, o diácono, o presbítero, seja quem for da igreja, um membro comum, todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos nos aplicarmos numa vida de oração. A palavra diz: orai sem cessar. É preciso se aplicar, ter uma vida numa disciplina de oração. Ontem nós viemos de uma reunião de pastores, onde o pastor Luciano Subirá pregou, e ele pregou um dos temas mais importantes. Um dia antes ainda, anteontem, ele pregou na Lifeway, que é uma igreja próxima da minha casa, sobre até que nada mais importe. Mas para que isso aconteça na nossa vida, na vida das pessoas, em que elas não se apliquem demasiadamente no seu cotidiano, no ativismo de sua igreja, até que nada mais importe, ela precisa então se aplicar uma vida de oração. Ela precisa mortificar a sua carne, precisa viver uma vida de renúncia, senão ela não vai conseguir priorizar, colocar em prioridade, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus capítulo 6, verso 33. Então é preciso aplicar-se à oração. E por que orar? Talvez você diga, mas qual é a necessidade de orar? Primeiro, você precisa orar para se santificar, para ter um relacionamento com Deus, para você poder ouvir Deus. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, é o meio pelo qual nós ouvimos a voz de Deus, é mediante a oração. Em segundo lugar, a oração é o meio pelo qual também nós fazemos as nossas petições a Ele e recebemos as suas respostas, ou seja, através da nossa oração nós resolvemos os nossos próprios problemas. Então, a importância da oração, de modo geral, estou dizendo para você, é então o meio pelo qual nos conectamos, nos relacionamos com Deus, e é esta a importância. Daniel tinha o uso frequente da oração. Ele visitava o seu quarto e abria as janelas voltadas para Jerusalém por 3 vezes ao dia, segundo o versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Ele orava a Deus. Por quê? Porque ele precisava orar. Claro que no capítulo 6 houve aquele episódio onde os príncipes conspiraram contra a vida de Daniel, porque ele era um homem de Deus, e foi editado uma medida que em 30 dias ninguém podia adorar a outro Deus, senão, ou fazer petição a outro Deus, ou a outra pessoa, senão ao próprio rei. E Daniel orava, e aqueles que eram os conspiradores foram até o rei e disseram: olha, Daniel fez pouco caso de ti, e ele ora ao seu Deus 3 vezes ao dia. Então, é importante nós entendermos a prioridade e a necessidade que nós temos de orar. As pessoas que são homens e mulheres de Deus, que precisam estar à frente de trabalhos, é de suma importância a vida de oração. Elas poderem dedicar parte do seu tempo. Deus não quer apenas a nossa performance, Ele quer a nossa vida. Assim como Ele prestou atenção que Abel ofereceu a Deus, Deus viu Abel, Deus prestou atenção ao coração de Abel e depois da sua oferta. Isso significa dizer que Deus está muito mais preocupado em ver quem eu sou, em quem me tornei, qual pessoa eu me tornei, do que a eficiência que eu tenho com relação àquilo. Então é importante nós moldarmos o nosso caráter, procurarmos mergulhar na oração. Jesus, no último dia da festa, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então é importante que as pessoas que querem ver as suas vidas modificadas e que querem a santificação para as suas vidas, elas tenham sede, procurem ir a Jesus, procurem visitar a Jesus, procurem ir em oração a Jesus. E aí você me pergunta: como eu posso orar? Como a minha oração não seja uma vã repetição? A Bíblia fala, né? Seja no Velho Testamento quanto no Novo, que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração é
longe de mim. Então é preciso que o nosso coração esteja alinhado aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus, às ordenanças de Deus. Então eu preciso me mortificar, eu preciso silenciar e aquietar todo tipo de distração da minha vida para que eu possa ouvir a ordenança de Deus. A fala, a oração não pode se tornar um monólogo onde somente você fala a Deus. É preciso ouvir aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele está dizendo a respeito das coisas do nosso dia a dia. Quando o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que tanto ele orava e fazia suas petições, quanto ele recebia a instrução, a iluminação para poder andar no dia a dia, no seu meio secular. Então, eu quero chamar você a orar. Pare um pouco das coisas. Deixe que Deus comece a dirigir a sua vida. Pare um pouco, comece a receber instruções do Senhor, e você pode orar tanto a oração em línguas, que é a oração que vai edificar você, que é a oração interlocutória do Espírito, dentro do nosso espírito, onde ela vai e flui diante de Deus. Você também pode orar em português e também pode orar a palavra de Deus, confessando e expressando a palavra de Deus. Você pode ter vários tipos de orações em que você vai ter esta conexão e esta relação diante de Deus. E quando você estiver, como Mateus 6,6 diz, dentro do teu quarto, no privativo da sua vida, silenciando todo tipo de distração, então você para um pouquinho para ouvir aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele está dizendo e orientando para que você faça. Às vezes Ele quer que você não faça, que você desista de fazer algumas coisas, como Paulo diz, né? Às vezes coisas que eu quero fazer, eu não faço e deixo de fazer muitas daquelas que eu devia fazer. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo no versículo 22 que há uma lei dentro dele, dentro do entendimento dele, que peleja contra, ou seja, ele então precisa de meios para neutralizar todas as forças que são contrárias, que são forças da sua alma. E é isso que a oração faz. O benefício ou a eficiência da oração é calar os gritos da nossa alma, calar as vozes que são contrárias, as vozes da nossa alma e as vozes do inimigo que são contra. E muitas vezes quando nós estamos agitados, quando você está agitada, o que acontece muitas vezes, nós tomamos providências que não são aquelas que são dirigidas dentro da vontade de Deus. Então é preciso calar-se, é preciso aquietar-se e ouvir Deus. Ouvir a orientação de Deus, e será mediante a oração, será mediante você calar as vozes externas, aqueles atrapalhos que existem. Existem pessoas que estão tão no ativismo religioso cristão, no vai e vem de lá para cá, que não tem parado para ouvir Deus, não tem parado para se santificarem, e elas já estão no modo automático, ou seja, elas não têm tido o tempo de orar, elas não têm procurado e parado para ouvir Deus. Toda aquela eficiência e performance que elas têm, muitas vezes foi dado pela massificação do conhecimento, do entendimento, então ela flui de uma forma, porque Deus vela pela sua palavra, mas elas não têm uma vida com Deus. Naquele dia, muitos dirão em meu nome, Senhor, eu falei, eu profetizei, eu curei, eu fiz aquilo, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço, eu não tive relacionamento com você. Então, primeira coisa, Deus quer tratar o nosso caráter, quer tratar a sua vida, quer saber como está o seu coração. Antes de você ter uma performance, Ele quer conhecer você, Ele quer purificar você, Ele quer nos purificar. Esta é a palavra. Então, o benefício da oração. Daniel, como orava 3 vezes ao dia, Daniel capítulo 6, versos 10, ele orava porque ele tinha necessidades específicas e ele precisava ouvir Deus. Quando ele foi revelar o sonho do rei, ele pediu tempo e ele foi orar, pedir orientação de Deus, e depois então veio a revelação. Você quer respostas, você quer milagres, você quer que coisas aconteçam na sua vida, mas você não quer ouvir Deus. É importante ouvir Deus, receber direcionamento, posicionamento da parte de Deus, e não será feito senão mediante você estar a sós com Deus. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 6, e tu, quando orares, entra para o
teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que te vê lá no secreto te recompensará publicamente. Esta é a importância de nos fecharmos, de nos calarmos quando as coisas não estão funcionando muito para a nossa vida. Abre-se o alerta para que a gente venha parar e ir para o nosso quarto. Se não está acontecendo muita coisa, se não estão acontecendo tantas coisas as quais você queria que acontecesse, então abre-se o alerta, abre-se aquela lâmpadazinha amarela, pare, vá para o seu quarto, vá buscar a Deus, vá depender de Deus, vai ouvir Deus. Ah, mas pastor, eu quando vou orar, 5 minutos eu estou orando, 10 minutos estou orando, já orei pelo mundo inteiro e acabou, e começa a bater aquela preguiça e eu quero sair daquele lugar, me distraio. Ore em línguas. Então, quando acabar a tua oração em português, comece a orar em línguas, porque lá em Romanos 8:26 está dito que o Espírito vai começar a interceder por você. Ok? Essa é a palavra, assim como Daniel, que era frequente na sua oração, seja você também frequente, comece a ouvir Deus e receber direcionamento e posicionamento para a sua vida. Esta é a palavra. Fique com Deus, receba essa palavra e parte para a oração. A oração é em primeiro lugar, você tem que ter um relacionamento depois, as demais coisas depois, o ativismo na igreja depois, o evangelismo depois, a pregação no púlpito depois. Primeiro, a vida de consagração diante de Deus. Fique com essa palavra. Deus te abençoe muito.